Eu não sei se o desabafo é sobre o Neymar, sobre a seleção brasileira, mas sim, o Jorge Jesus vem, manda novamente a real sobre o porquê que o Neymar não está registrado e volta a pedir para treinar a seleção brasileira. Manos, nem época de seleção, todo mundo está focado na Champions League, nos campeonatos nacionais, mas manos, o Jorge Jesus anda a ter tretas com o Neymar. Eu quero saber duas coisas tuas nos comentários. A primeira, será que o Jorge Jesus exagera em não registrar o Neymar e dar essa desculpa? E a segunda, Jorge Jesus se treinasse a seleção brasileira, ia deixar essa parte do Neymar de lado ou também o Neymar poderia ser prejudicado na seleção brasileira se ele fosse o treinador? Então se liga no desabafo do Jorge Jesus e do Mauro César na Jovem Pan Sports. Me ajuda a chegar aos 40 mil inscritos. Bora! Que infelizmente para ele e para mim não tive a sorte dele estar tanto tempo em competição comigo. Há 15 meses que ele teve uma lesão grave, está a tentar recuperar. Na Liga Saudita não está, porque nós temos um número de 8 estrangeiros e neste momento, para ele poder ser inscrito, é preciso tirar alguém neste caso, da inscrição, para além da administração e PAF também, são eles que têm sempre a primeira decisão. Vai ultrapassar o Campeonato do Mundo do que as seleções, porque o adepto de qualquer clube do mundo é mais apaixonado pelo clube que pela seleção. Falando em seleção, o técnico não esconde o sonho de... Numa seleção, eu continuo a dizer, tem dos melhores jogadores do mundo e que em 26 vai fazer um campeonato do mundo com muita qualidade, porque esta nova geração de jogadores e também com a recuperação do Ney vai fazer uma seleção muito forte. E tem tudo para voltar a ser campeão do mundo. Muito obrigada pelo carinho, Jorge Jesus. Eu quero perguntar para você, Diga. Seria um nome ideal para a seleção brasileira, sem querer mexer com Dorival Júnior, mas pensando numa possibilidade, num futuro, você apostaria em Jorge Jesus se fosse presidente da CBF? Eu acho que ele no mínimo, deveria ser cogitado. Hoje, se a gente fosse olhar para um estrangeiro, não tem como, né? A gente teria que olhar para o Abel Ferreira pelo que ele faz aqui no Brasil e na América do Sul. Agora, se a gente fosse olhar... Os portugueses, eles estão há muito tempo trabalhando aqui no Brasil, né? E com êxito, alguns, né? Não todos, mas os poucos que vêm aqui e têm êxito, a gente exalta, né? Que o diga o Arthur Jorge. O Arthur Jorge, exato. É o que foi o mais recente, que fez o mesmo que o Jorge Jesus, inclusive. É que o Jesus sai do Flamengo, aí depois ele vai para o Benfica naquele momento e tal, mas depois consegue recordes e recordes no Al Hilal, e fazer o que ele está fazendo no Al Hilal é difícil em qualquer liga do mundo. Então, assim, ele já mostrou a sua capacidade. E é um cara que conhece o futebol brasileiro e gostaria, tá? Todo mundo que conversa com o Jorge Jesus sabe que ele tem esse sonho, até porque nenhum estrangeiro comandou a seleção brasileira, que é até hoje a seleção mais campeã da história do futebol. Então, eu acho que ele no mínimo deveria ser cogitado. E eu acho que já mudou um pouco, não só da CBF, mas o pensamento do torcedor, aquela resistência, né? Será que vale a pena ter um estrangeiro? Eu acho que a gente já reconsiderou isso mais do que anteriormente. Deixa o Dorival trabalhar, mas em algum momento eu acho que um estrangeiro vai acabar parando lá. E o Jorge Jesus tem que estar entre os cotados. Não é fácil eu poder sair da Arábia Saudita, não é que isso seja impossível, mas é um sonho trabalhar numa seleção, eu continuo a dizer, tem dos melhores jogadores do mundo e que em 26 vai fazer um campeonato do mundo com muita qualidade, porque esta nova geração de jogadores e também com a recuperação do Ney vai fazer uma seleção muito forte e tem tudo para voltar a ser campeão do mundo. Mas acho que passou nisso aí, né? Acho que isso aí passou. Aquele momento que a CBF pensou no Ancelotti. É bom lembrar que o momento da renovação do contrato do técnico italiano com o Real Madrid ocorre justamente quando o Edinaldo não era o presidente, né? Tinha sido afastado. Teve isso também. Ou seja, se em algum momento o Ancelotti pensou em vir para o Brasil, treinar a seleção brasileira, naquela hora em que o Real Madrid procurou, vamos renovar o contrato, ele
Se ele realmente pensou, ele deve ter concluído, bem, o cara que me procurou, né, eu quero o presidente, não está mais lá, o que eu vou fazer? Vou renovar aqui, vou fazer o que lá? Vou ficar aqui mesmo, pô. Estou no Real Madrid, pô. Nada mal também. Porque também não acho um absurdo, cara. Assim, as pessoas falam, não, porque o Edinaldo... Cara, é a seleção brasileira, pô. A seleção brasileira tem um peso. Tem um peso. Não é a seleção, todo respeito, sei lá, da Bolívia. É a seleção brasileira, pô. Por um técnico como ele, tão vitorioso, seria um desafio interessante. Ele poderia encarar como tal. Pô, pode morar onde ele quiser. Dizem que a mulher dele é canadense, né? Ele pode morar no Canadá, se ele quiser. Aí no frio, se ele não tiver a fim de ficar lá na neve, né? Ele sai e vai para a Espanha, vai para onde ele quiser, vai para a Itália. Nenhum problema. Ele pode ficar onde ele quiser e quando reúne a seleção, ele vai para a América do Sul. Pega aquela classe executiva bacana, desce aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, vai lá, acompanha os jogos e tal, volta para lá, seria uma vida tranquila, até muito menos estressante do que a de técnico. Então, eu nunca achei um absurdo a CBF pensar no Ancelotti. Eu acho que, não estou dizendo que ia fechar e tal, essa é outra história. Mas acho que a CBF pensou bem. Exato, você pensa em quê? Pensou grande. Técnico grande. Lógico, pensou. Então a gente critica a CBF por uma série de razões. Quando pensa num técnico de primeira prateleira, a gente critica também, né? E assim, a CBF tem dinheiro, pode pagar muito bem. E a seleção brasileira tem um apelo, claro que tem. É claro, acho que os grandes treinadores, primeiro, preferem trabalhar nos grandes clubes, né? A seleção é segundo plano. Mas, depois de tantos títulos, não seria um absurdo caso não renovasse o contrato e pensar, cara, ele está com quantos anos agora? 65, por aí, 66, nessa faixa, né? Porra, já ganhei tanta coisa, já estou com a tal idade, estou com a minha vida feita, foi um grande jogador, foi 65. Um grande treinador. Porra, posso chegar numa Copa do Mundo com 66 anos, no caso, ano que vem, se eu ganho uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, pô, é um negócio impactante. Seria o primeiro estrangeiro a treinar a seleção brasileira, que apesar do 7-1, a seleção brasileira tem ainda prestígio. A história, a trajetória, os títulos, eles têm um impacto. As pessoas não desprezam isso. Mas agora acho que isso passou, né? Eu acho que esse momento já ficou para trás. Mesmo que ele fique na pista aí, que ele saia em algum momento, não sei se ele vai ser a sombra para o Dorival. Se o Edinaldo vai ter de novo essa ousadia de fazer o mesmo movimento, né? Eu acho que o problema do Dorival é com o Dorival mesmo. Ele não precisa de sombra. O Dorival está se complicando sozinho.